Boa tarde a todos. A partir de agora a gente começa a entrevista coletiva com todo o departamento de futebol do CSA. Estão presentes aqui o superintendente Luciano Lessa, o executivo Jadson Oliveira e o Alírio de Albuquerque, que é o nosso coordenador de futebol. Nós vamos iniciar com a pergunta do colega Maurício Barbosa, que pergunta, e aí fiquem à vontade os três para responderem. O que vocês podem falar sobre a saída do Cedric, bem como de Adriano Silva, preparador de goleiros, Kleber Queiroga, fisiologista, e Ícaro Cardoso, analista de desempenho? Boa tarde. Primeiro agradecer a presença de todos. É sempre bom quando a imprensa vem aqui, comparece para facilitar esse contato da gente com a torcida azulina e principalmente tirar qualquer tipo de dúvida que tenha do torcedor em relação ao que a gente está trabalhando aqui. Respondendo a pergunta do colega, a saída do Cedric foi uma saída que ela veio sendo conduzida pelo departamento ao longo das rodadas, né? O Cedric foi um jogador que a gente quis muito, a gente batalhou muito para ter ele aqui no elenco. É um excelente profissional, uma pessoa que tem uma conduta exemplar aqui no time, inclusive em termos também de relacionamento interpessoal. Mas as coisas foram acontecendo no futebol, a gente sabe que nem sempre tudo acontece exatamente como a gente planejou. O jogador vem marcado por um rebaixamento que teve há alguns anos, e em parte da torcida terminava relembrando isso sempre e causou um certo desconforto no atleta. Juntando isso com as falhas que aconteceram em algumas partidas, principalmente nessa reta final, a gente conversou com o atleta e preferiu preservá-lo um pouco, ele e a sua família, e deixar ele seguir o caminho dele em outro clube. Lembrando que o Cedric ele teve um excelente papel, principalmente na parte ofensiva do clube, sendo um dos principais atletas em termos de assistência, e contribuiu bastante para a gente conseguir avançar na Copa do Brasil, está bem em andamento aí na classificação da Copa Nordeste. Então a gente agradece bastante ao Cedric pelos serviços prestados aqui no clube e deseja a ele um sucesso aí no longo da carreira dele. Em relação ao staff, não vou nomear um por um, porque são 3 profissionais que já estavam no clube há um tempo, são pessoas que também têm a sua capacidade técnica e indiscutível qualidade, mas nesse momento a gente já tinha tomado a decisão de fazer algumas trocas, de ter uma reformulação também nesse departamento. A gente estava aguardando o melhor momento da temporada para que isso fosse feito, então a gente esperou ter uma folga na tabela, que aconteceu após a eliminação da Copa Alagoas. Então a gente aproveitou esse espaço que tinha no nosso calendário antes da Série C para fazer essas mudanças, né? Então também agradeço aos profissionais, tenho certeza que são pessoas de excelente qualidade que estarão realocadas no mercado daqui a pouco. Tainan Melo, do Torcida Alagoana, pergunta: dos 7 jogadores que deixaram o time nessa primeira parte da temporada, 5 foram do setor defensivo. Como a diretoria tem trabalhado para, além de repor as peças, manter ou aumentar o nível técnico do plantel às vésperas do principal torneio que o CSA tem a disputar esse ano, no caso a Série C? Boa tarde a todos os amigos aqui da imprensa. Também agradecer a vocês por estar aqui presente, né? Alguns atletas que a gente perdeu da fase defensiva, por exemplo, o Biazos, a gente não teve a opção de continuar com ele, né? Outros, os contratos estavam terminando, né? E a gente preferiu dar continuidade àqueles que a gente tinha contratado. A gente está de olho no mercado, o CSA está sempre de olho no mercado. A gente vem conversando, nós 3, das oportunidades de mercado que ia aparecer agora perto do término da janela de fechar, e realmente muitas oportunidades de mercado estão aparecendo. Não tenha dúvida que a gente está focado em repor a perca que a gente teve aí nos últimos 2 dias, e que logo a gente vai trazer notícia boa para o torcedor e repor essas posições com as análises, com aquilo que a gente vem observando, né, e dentro das características hoje do modelo do treinador e que encaixe no perfil do nosso clube. E é uma pergunta justamente do Arne Oliveira, do Timaço da Gazeta, e ele pergunta: com a saída do Anderson, será realizada outra contratação para a posição, para a zaga? Sim, não tenha dúvida disso, né? Até estava esperando o Luciano chegar para a gente definir hoje a situação das opções que a gente tem, e até no máximo aí 48 horas a gente deve estar trazendo novidades para o torcedor em relação à reposição dessa posição. Boa tarde a todos. Até aproveitando essa pergunta do Arne, eu acho que
torcedor está com um grande ponto de interrogação com relação a essa saída do Anderson, né? Que ele vinha sendo praticamente titular absoluto. O que foi que aconteceu nos bastidores, principalmente porque houve uma situação com relação às redes sociais que muito se espalhou. E aí queria saber o desdobramento disso, o que é que foi que aconteceu, o jogador recebeu proposta, foi algo interno, o que foi que aconteceu com o Anderson? Antes de passar a palavra para o Jadson falar um pouquinho sobre esse caso, eu queria aproveitar a pergunta, né, e mandar uma estima de melhora para o Arner, né, que teve um susto nesses dias aí. O Arner, você sabe que a gente gosta muito de você aqui, desejamos a sua pronta recuperação e que você esteja rapidamente de volta aqui aos trabalhos aqui no nosso dia a dia, tá? Um abraço. Na verdade, deixar claro que o Anderson foi muito importante para nós desde o início da pré-temporada, né? Hoje nós estamos numa situação bem confortável na tabela da Copa do Nordeste para classificar para a próxima fase. Ele teve participação direta, assim como o próprio Cedric teve, né? Nos deixou numa situação confortável. As duas fases da Copa do Brasil que a gente passou, ele também teve presente. Então, assim, foi um atleta que, tecnicamente, o tempo que teve aqui, ele nos entregou, né? A questão de saída do Anderson, problemas internos nossos, a gente jamais vai expor nunca nenhum atleta, nunca. A gente resolve as coisas internamente. Em relação às redes sociais dele, cada um faz o que bem quer nas suas redes sociais, a gente não tem como ter controle em relação a isso, né? Mas foi em comum acordo, né, que ficou bom para ambas as partes, e o que a gente vai fazer é desejar ao atleta que Deus abençoe ele na caminhada dele para frente, mas isso é assunto encerrado, ele vai seguir a caminhada dele e a gente vai seguir a nossa aqui. Boa tarde a todos, né? Eu gostaria de saber em relação ainda sobre a saída desse pessoal e da chegada de outros profissionais. Por exemplo, vocês, fiquem à vontade para responder, qualquer um aí, vocês consideram que esses profissionais que saíram têm culpa na eliminação do CSA na Copa Alagoas, e o CSA deve buscar mais quantos profissionais para essa sequência da temporada? O profissionais, isso era um projeto que a gente tinha, um planejamento que a gente tinha. Primeiro, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Era um planejamento que o departamento de futebol tinha de fazer justamente essa reformulação. Como o nosso diretor falou anteriormente, a gente só estava esperando o momento exato de fazer isso daí. Infelizmente tivemos essa eliminação, tivemos esse tempo, essa folga para a gente pensar e fazer essa reformulação. E assim foi feito. E enquanto isso aí agora seguir o baile, em termos de staff, aí está fechado e estamos prontos para começar a Série C. E uma pergunta também do Maurício Barbosa, radialista. Ele pergunta o que vocês, enquanto departamento de futebol, esperam desses novos contratados para essas áreas, né? Qual deve ser o diferencial deles em relação aos profissionais que estavam aqui? São profissionais que a gente escolheu com muito cuidado, tendo algumas particularidades profissionais que a gente desejava, né? Como o Alírio bem colocou, essas mudanças não foram realizadas pela eliminação da Copa Alagoas, né? Isso já era uma programação que a gente tinha já no nosso departamento para que no melhor momento acontecesse, assim como os profissionais que foram contratados também foram selecionados dentro da qualidade que a gente já conhece no mercado, pessoas que passaram boas referências para a gente. Então, a gente tem certeza que eles vão se enturmar nesse primeiro momento, para aí sim colocar o trabalho dele em prática e agregar ao nosso departamento. O colega Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta, ele faz uma pergunta direta ao superintendente Luciano Lessa. Ele pergunta se você conversou com o técnico Igor sobre as saídas dos jogadores e se ele opinou sobre todas essas decisões. Todas as decisões que a gente toma no departamento, elas são comunicadas e conversadas com a comissão técnica, né? E o Igor é o principal comandante do departamento da comissão técnica. Então, eu pessoalmente me reuni com o Igor, o Jadson também em várias oportunidades. Logicamente, tem coisas que ele opina concordando, tem coisas que ele tem certas ressalvas, e a gente chega num consenso no que for melhor para o grupo e para o CSA, né? Então, essas saídas elas foram conversadas com o professor, teve o pedido para a gente tentar reverter alguma outra situação e a gente fez o que era possível, mas no final das contas a gente faz o que é mais indicado dentro da nossa ideia em prol do clube.
Faltam aproximadamente 15 dias, né, para o fechamento da janela. E aí, dentro desse trabalho que vocês estão fazendo, querendo ou não, vai se afunilando para todo mundo, né? Para o CSA, para outros clubes que estão também no mercado. Nesse momento, tem sido um desafio também manter os jogadores que vocês já estão no elenco, porque a gente, quando está fazendo jogos ali na arquibancada, os torcedores se preocupam muito, né, com jogadores que têm se destacado até aqui. Tem sido um dos principais desafios. Vocês acreditam que dá para começar esse brasileiro com boa parte desses jogadores, ou existe uma grande chance de perder um dos principais nomes, pelo menos? Nós já sabíamos que quando nós iniciarmos o ano, né, a partir do momento que a gente foi fazendo bons jogos em competições nacionais, os nossos jogadores eles iam ficar visíveis e não tenha dúvida que as outras equipes iam vir atrás. A gente já estava ciente disso, né? E ao mesmo tempo, eu, Luciano, Alírio, a gente foi se movimentando nos bastidores, forte, né, com os staffs dos atletas, no caso do Cachoeira, com o clube de origem dele, num relacionamento que a gente tem, para que a gente viesse manter esses atletas, até porque o nosso objetivo, né, é o acesso. A gente não abre mão disso, a gente sabe que nós estamos na caminhada. Eu sempre falo que o futebol não é uma corrida de 50 metros, ele é uma maratona, então você precisa ter resiliência durante o ano inteiro. Você não pode jogar todo um trabalho por 2, 3 meses, que você tem várias competições durante o ano. Então, o que a gente pode passar para o torcedor, que falta aí 13 dias, se eu não me engano, né, contado nos dedos para a janela fechar, que a gente está bem amarrado, bem fechado com todas as situações e que dificilmente a gente deve perder algum atleta para o início da Série C. Só complementando a pergunta, inclusive também com alguns atletas, a gente teve a precaução de também renovar com alguns atletas e também aumentando um pouco essa multa. É uma forma que a gente tem do departamento de futebol nos blindar com o mercado do futebol. Então, a gente fez isso daí para a gente ter a menor perca possível nessa janela até que ela seja fechada. Em relação ainda a esse elenco, vocês estão satisfeitos com o que tem ou quantas peças ainda devem chegar para complementar a temporada? Falo que eu jogo a responsabilidade para o Luciano porque eu dependo muito do que ele vai liberar para mim de orçamento, né? Então eu dependo muito do Luciano, do Alírio. Aí eu falo que a responsabilidade aí são deles. Brincadeiras à parte, cara, a gente está de olho no mercado. A gente percebeu que dentro do nosso planejamento ali de posições, eu acho que a gente necessita aí, antes de iniciar a Série F, mais 2 peças para a gente iniciar, que venha para nos fortalecer. Né? Nós já estamos encaminhando algumas coisas e eu espero que não mais tardar aí para mais 2 dias para frente, com muita responsabilidade financeira, principalmente com o clube, dentro da nossa realidade. Eu acho que não mais tardar aí, daqui a mais 2 dias, a gente possa ter algumas surpresas que venham nos fortalecer e nos ajudar para a sequência. Uma nova pergunta do colega Warner Oliveira. O grupo do CSA foi sempre elogiado pela união entre os atletas. Com a saída do Cedric e do Anderson, da forma como aconteceu, vocês acreditam que muda o ambiente? E aí ele completa. Vocês conversaram com os jogadores, ou isso ainda vai acontecer com um grupo no caso? Ou isso vai acontecer ainda hoje? Inclusive, olha, melhoras aí para o amigo. Foi a preocupação nossa, justamente isso daqui. A gente tivemos ontem uma reunião com os atletas internamente, mostrando a ele o quanto o departamento de futebol confia no trabalho que está sendo realizado, e a recíproca também é verdadeira, não mudou. Pelo menos eles demonstraram para a gente a união que foi a característica, que é a característica desse grupo. Então, não mudou em nada. São coisas que acontecem naturalmente do futebol, são coisas que eles fazem a parte dele, a gente faz a da gente, e não, a gente não fez nada demais e segue o... A gente fez a reunião ontem, no final do dia, com todo o elenco, todo o departamento de futebol e a presidente Miriam presente, onde a gente conversou com os atletas, explicou a eles o que é que foi que motivou cada uma das alterações no elenco. Então, acho que ficou tudo muito bem explicado, tudo olho no olho. Então, a gente está com esse grupo fortalecido, sem dúvida nenhuma, e tenho certeza que a gente vai começar muito bem. Primeiro a seletiva,
que é muito importante para o planejamento futuro do clube, e o começo da Série C ali no dia 12, 13 ou 14 de abril. Entre essas mudanças está do treinador de goleiros, né? E assim como o Cedric, a gente conseguiu acompanhar muitas vezes o torcedor criticando muito o Georgime. Dentro dessas contratações que vocês devem fazer até o final da série, até o final da janela, um goleiro deve estar para chegar, vocês não contam com mais, pelo menos, nenhum goleiro no momento. E com relação ao Georgime, chegaram a conversar com ele também dentro dessa reunião, ou nada muito específico, porque também o jogador percebe, né, quando está ali dentro de campo e acaba recebendo muitas críticas. Dentro desse contexto, o que é que vocês têm também? Primeiro, a gente tem que deixar claro para o torcedor, para os amigos da imprensa, que nós temos convicção do nosso trabalho, que a gente não toma nenhuma decisão aqui por pressão externa, tá? Até a gente demonstrou isso desde o nosso início aqui, né? A gente, particularmente, nós não olhamos redes sociais, nós temos convicção daquilo que a gente está fazendo, então qualquer decisão que a gente toma não é por pressão externa, ou por A, ou por B, ou por C. A gente faz as avaliações técnicas, reuniões semanais após jogos, e a gente vai avaliando aquilo que a gente pode tentar fortalecer na nossa equipe com os que estão aqui ou com os que podem vir. Tá? Qualquer atleta nosso, as correções que a gente tiver que fazer ou que a gente vir fazer, não tenha dúvida que a gente vai fazer interna, mas jamais nós vamos expor nenhum atleta em nenhuma situação. O goleiro nós não vamos trazer até o fim da janela. Tá? A gente aí temos o Gabriel Félix, que disputou a Série C pelo Londrina, que brigou pelo acesso até no último jogo. Nós temos o Paulo, que é um goleiro experiente, jogou Série B, então é um cara que tem um currículo invejável. Nós temos o Georgime, que inclusive tem 2 acessos da Série C para B, né? Ele subiu com o Novo Horizontino, ele subiu com o Vila Nova. Os ajustes, os acertos que a gente tiver que fazer, a gente vai corrigir no dia a dia, não tenha dúvida, para que a gente venha entrar muito forte para esse restante da temporada que a gente tem. Em relação a esses jogos da seletiva da Copa do Brasil, né, o CSA tem, claro, breve a Série C, o começo, mas esses jogos também são fundamentais. Eu gostaria de saber de vocês como é que está essa conversa com o grupo e o que deve ser fundamental para o CSA conseguir essa classificação, até porque vale calendário para o próximo ano. Sem dúvida, a seletiva está sendo encarada de uma maneira muito séria. Os atletas, na nossa reunião, a gente falou com eles sobre a importância dessa vaga na Copa do Brasil. Deixamos claro para ele que a gente já deixou ela escapar em 2 oportunidades, né? Primeiro na semifinal do estadual contra o Asa, agora na semifinal da Copa Lagoas contra o CSE, e nessa vez a gente não pode deixar ela escapar. Então os jogadores estão cientes da responsabilidade que eles têm. Essa vaga, a gente só está disputando hoje a Copa do Brasil, graças a Deus, numa boa campanha, terceira fase, porque ano passado eles conquistaram essa seletiva. Então isso é importante, eles terem isso em mente. Então podem ter certeza, a torcida pode ter certeza que a gente está bem preparado para esse jogo. A gente sabe que a Série C está chegando, mas ela passa, antes disso a gente passa pela seletiva. Então vai ser encarado com a seriedade que ela merece e os atletas cientes da responsabilidade que eles têm. Falando em ser encarado, depois do time não conseguir chegar nas 2 finais, né, quem disputou, como é que foi esse ambiente, logo na sequência, né? Não somente dos jogadores, mas também internamente entre vocês, para passar, né, essa confiança para o elenco dentro daquilo que vocês têm, porque é Copa do Brasil, Copa do Nordeste, tem o brasileiro, que é o principal objetivo. Como é que foi esse primeiro momento, logo na sequência de 2 eliminações tão importantes? Como o Jadson bem frisou na fala dele, a gente tem convicção do trabalho que está sendo feito. A gente acompanha os trabalhos diários, a gente está vendo o trabalho do dia a dia, está vendo o desempenho do time nos jogos. Infelizmente a gente não atingiu as finais, não atingiu os títulos. Nós gostaríamos de ter os 2 títulos, de Campeonato Alagoano e Copa Lagoas. Então os atletas eles foram cobrados em relação a isso. A gente conversou com a comissão técnica em relação a isso e vamos fazer os ajustes necessários para que isso não se repita nas outras competições que vamos enfrentar. Mas a gente sabe também que o trabalho está sendo bem feito. A gente sabe que o time vem desempenhando bons jogos. A gente sabe que o time vem evoluindo durante a temporada. E a gente está confiante que no final do ano a gente vai comemorar o nosso acesso
para a Série B, que sem dúvida era o principal objetivo do ano. E o mais importante, só complementando a fala do Luciano, e o mais importante de tudo isso é a cobrança que os próprios atletas estão demonstrando para a gente que eles estão fazendo justamente por não estar nessa final. Então, os atletas estão demonstrando para a gente que estão justamente sentidos por não estar nessa duas finais e que nosso maior objetivo nesse ano é justamente o Campeonato Brasileiro da Série C, que eles têm que e tenho certeza que ele vai nos dar essa resposta. Só para finalizar da minha parte, eu gostaria de saber, porque o CSA começou muito bem, né, a temporada com o futebol, que estava encantando muita gente, inclusive, aplicando goleadas. Eu até brinquei com o Cachoeira, é o time da goleada, porque aplicou goleadas importantes pela Copa do Brasil, pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato Alagoano, enfim, estava bem em todas as competições, mas agora deu uma caída um pouco no rendimento. O que explicar isso, hein? A gente sabe que no futebol é normal as oscilações durante a temporada de uma equipe, né? Mas os nossos números ainda, das 3 metas que a gente tinha, isso a gente tem que deixar claro, nós conseguimos 2 e apenas 1 a gente não conseguiu. Nós iniciamos o ano com 3 metas traçadas pela diretoria. Que era o título estadual, nós não conseguimos, ok. Mas era chegar à 3ª fase da Copa do Brasil, nós já batemos essa meta. E era conseguir chegar à fase de grupo da Copa do Nordeste, e nós já batemos essa meta e vamos muito longe também na Copa do Nordeste. Então agora nós temos que terminar bem a Copa do Nordeste, e o nosso foco agora é tentar classificar primeiro passo, e depois buscar sim ser finalista dessa competição. E a gente tem, por obrigação, a gente sabe, de brigar pelo acesso, que é um que a gente precisa, é o que esse clube está precisando. Então, nós que acompanhamos o dia a dia, a gente sabe da entrega desse grupo. Esse grupo está muito comprometido, a intensidade de treino desses caras, o comprometimento deles aqui no dia a dia, a gente tem que tirar o chapéu para eles. Para a gente aqui, a gente ficou, posso falar aqui com clareza, envergonhado por a gente não ter conseguido esses 2 objetivos, que era o campeonato alagoano. A Copa Alagoas, eu te confesso, que o nosso foco era a seletiva, o nosso foco é a vaga da Copa do Brasil, né? Então, a gente está ciente que houve oscilações, mas a nossa equipe ela tem um poder mental muito forte, sempre se mostrou isso. A gente perdeu o Asa, nós viemos para um jogo decisivo na Copa do Brasil, o grupo deu resposta. Então eu estou tranquilo isso, é um grupo mentalmente muito forte, comissão técnica muito forte, atletas muito fortes, eu não tenho dúvida que a gente vai daqui para frente voltar a ser quem a gente era. E complementando um pouquinho aí a fala do Jadson, e respondendo ao Júlio, além de tudo, Júlio, a gente teve um calendário muito difícil, que eu falo difícil em termos de jogos e viagens, né? Quando a gente fala que o time caiu um pouco, eu até posso discordar em alguns momentos. Por exemplo, eu acho que o jogo do Asa, a gente perdeu a semifinal, mas a gente fez uma bela partida naquele jogo. Ganhamos de 1-0, desculpe. Poderíamos ter feito 2-0, 3-0, 4-0, e seria um placar natural para aquela partida, né? Infelizmente, fomos infelizes na hora de concretizar ali as oportunidades. Mas o calendário, naquele momento da temporada, ele foi ruim para a gente. A gente teve jogos fora do estado com viagens longas, como foi para Boa Vista, lá em Saquarema, e voltou logo para jogar. Então, assim, a gente tem um elenco curto, até pela nossa questão financeira, e esses jogos muito apertados, com viagens e logísticas ruins, terminaram atrapalhando um pouco o nosso desempenho. Mas tenho certeza que, a partir de agora, com a tabela da Série C sendo jogos semanais, a qualidade do nosso elenco ela vai estar sempre em campo. Então a gente vai ter jogos com o time descansado, com os jogadores tendo uma boa recuperação, um bom trabalho durante a semana. A gente tem um trunfo, uma carta na manga, que é a nossa comissão técnica. O Igor é um cara que tem esse elenco na mão. Então, com uma semana toda para trabalhar na Série C, eu tenho certeza que esse elenco vai crescer ainda mais durante a competição. E se a gente for pensar, Júlio, pela quantidade de jogos que o CSA teve, se a gente for falar em rendimento, no nosso ponto de vista, eu acho que o CSA desse primeiro semestre aí foi 2 jogos que a gente teve um baixo rendimento, que foi contra o CSE, realmente a gente foi muito abaixo, e o nosso jogo contra o Penedense. Eu acho que os nossos 2 jogos que a gente teve, assim, realmente um rendimento muito abaixo do que esse time vem produzindo, pela sequência de jogos, tudo isso eu acho que
o rendimento mesmo abaixo foi nesses 2 jogos que a gente teve. A gente teve as 2 eliminações, que não diz o que foi o resultado contra o Asa, que a gente, o tempo todo, inúmeras chances de gol que a gente perdeu, e tem dia que a bola não quer entrar, e foi aquele dia do Asa. E realmente o único jogo, pelo menos na nossa visão, que a gente foi muito abaixo, foi os 2 jogos contra o Penedense, lá em Penedo, e contra o CSE, na última partida lá em Palmeira. Essa reestruturação do CSA, né, ela passa por muitos nomes, nomes e sobrenomes, né? E um deles é do Igor Magalhães. Né? Ano passado o CSA teve muitos problemas, né, ali no início, com mudança de treinadores, vocês conseguiram trazer o Igor. E dentro desse trabalho que ele tem feito, chama também a atenção, assim como os jogadores, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo também para que o Igor não escape da mão de vocês, seja cortejado por outro clube, como também tem sido, já que ele tem despertado, claro, o interesse provavelmente de muitos clubes. O Igor a gente dispensa comentário até pelo tempo que a gente está junto, né? Porque a gente tem total confiabilidade no trabalho dele. Na verdade, eu falo que não só os atletas, não só o Igor, todos nós sofremos pela campanha que nós estamos fazendo propostas. Isso é natural do futebol. Mas nós temos um projeto no CSA. E isso que nós temos que entender. E esse projeto, ele não foi a curto prazo, ele é a longo prazo. Então o Igor está 100% dedicado nesse projeto, não só ele, como toda a comissão técnica, como a Lírio, como a Luciana, a diretoria executiva, todos que estão aqui presentes, que fazem parte do CSA. Então, você pode ter certeza, o torcedor pode ter certeza, que a gente vai entregar no final do ano aquilo que a gente vem almejando desde quando a gente iniciou no dia 12 de novembro. Queria agradecer ao Luciano, ao Jadson e ao Alírio pela presença, e a gente encerra nesse momento a nossa coletiva com o Departamento de Futebol do CSA.